Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Idiotas, Úteis e Inúteis, de Ricardo Araújo Pereira. Este é o livro, é uma edição da editora Tinta da China, de outubro de 2020. Mesmo aqui, antes do índice, diz-se em que contexto é que surge este livro. As crónicas reunidas neste volume foram originalmente publicadas na Folha de São Paulo entre setembro de 2018 e agosto de 2020. Portanto, aqui reúnem-se uma série de crónicas que Ricardo Araújo Pereira escreveu para este jornal. Eu penso que Folha de São Paulo é um jornal. Isto começa bem, começa logo com algo que eu não sei porque não fui pesquisar. Sim, parece-me que sim. É isso. Estou aqui a ver no telemóvel. Isto, por acaso, é uma questão com a qual eu embirrei um pouco neste livro. É muito pouco. É muito pouco. Portanto, isto como volume de crónicas está ótimo e tem o humor do Ricardo Araújo Pereira, por isso é que eu comprei. Porque já tinha alguns livros dele e acho imensa piada às crónicas dele, normalmente. E acho que depois tem sempre uma outra vertente, assim, mais... algumas mais melancólica, mais... reflexiva, mais profunda, que quer dizer, isto já começa mal. Porque quer dizer, até parece que o humor não pode ser reflexivo. Eu estou a dizer reflexivo, porquê é que isto me está a acontecer? Estou cheia de dúvidas, estou tão insegura. Porquê? Sim, que procede com reflexão, ponderada, exatamente. Estava aqui a ver dicionários, isto é uma dependência, este telemóvel é uma dependência. É claro que uma coisa, um texto que seja, pode ser reflexiva, sendo humorística, não é? Tendo piada. Eu acho que existe muito essa ideia de que o humor normalmente é tratado como o parente pobre dos géneros, não é? Dos géneros literários e outros. Enfim, eu acho que é como em tudo existem bons e maus humoristas, não é? Como em qualquer área desta vida. Enfim, este começo foi assim um bocadinho atabalhoado, para não variar. Hoje é domingo, dia... Eu gosto de dar o contexto, e é uma das coisas, lá está, com que eu embirro neste livro. Portanto, hoje é dia 11 de abril, é domingo. Eu queria ter filmado ontem, mas não consegui. Uma das coisas com que eu embirro aqui neste livro, e que tem a ver com isto que eu acabei de dizer, de dar a data, é que nada está datado. E sendo que são crónicas escritas no espaço de 2 anos, agora que a nossa memória ainda está um pouco fresca, apesar de que, sinceramente, eu falo por mim, com tanta coisa que acontece e tanta coisa que é noticiada e publicitada, a dada altura na minha cabeça está tudo baralhado, quer dizer, eu não sou estudiosa de política, não nada, quer dizer... Vou estando atento ao que está a acontecer no momento, mas é muito difícil para mim manter uma memória de acontecimentos que já se passaram há um ano. Alguns foram mais noticiados, etc., ou mais traumáticos, ou o que seja, uma pessoa lembra-se, mas de resto, enfim, é muito difícil. E como aqui nestas crónicas, muitas vezes o Ricardo Araújo Pereira fala, presumo eu, de algo que aconteceu nessa semana, eu não sei se as crónicas eram semanais, nem sei se diz aqui, lá está, mais uma informação que eu acho que podia estar aqui também, pronto, eu não sei. Então, enfim, às vezes são questiúnculas, outras vezes são questões mais importantes, e, enfim, outras vezes são reflexões dele. Isto é bastante variado, mas ele também fala aqui de muitas questões políticas, sobretudo acontecidas no Brasil. Então, essa é uma das coisas com que eu embirro neste livro e fica já despachada a parte com que eu embirro, que é, eu sinto que há aqui uma falta de contextualização e uma falta de... para mim, pessoalmente, para quem estas coisas são um bocado importantes, não é? Explicar o que é a Folha de São Paulo e datar as crónicas. E já agora diz... Bom, nós pelas datas das crónicas depois chegávamos lá, se são semanais ou não, mas isso nem tanto, porque, por exemplo, há um livro... de que eu já falei aqui também, que tem crónicas do Frei Bento Domingos, que é a Insurreição de Jesus, eu posso colocar o link lá em baixo a quem possa interessar, em que eles têm as crónicas datadas, mas elas não estão por ordem cronológica, portanto elas estão organizadas consoante o tema da crónica. E isso foi uma curadoria feita por outras pessoas que não o Frei Bento Domingos, não sei se ele supervisionou, não interessa muito para o caso, mas ajuda-me a mim que estejam datadas e, enfim, dá-me algum contexto. E depois também achei interessante a forma como eles organizaram por tema. Também achei interessante. Aqui, não sei, pareceu-me uma coisa assim um pouco mais à pressa, nesse aspecto. Pronto.
nesse aspecto em particular. De resto, gosto de tudo, gosto sempre o design, gosto muito da paginação, portanto, como objeto, é um objeto muito fácil de manusear, muito fácil de ler. Tem um índice logo no início e pronto, e depois vão por aqui as crónicas todas por catadupa, por aqui afora. O título do livro vem de uma crónica que ele escreveu também, portanto, que está na página 89, e que fala de um episódio em que o presidente Bolsonaro referiu-se a propósito de uma manifestação que estava a acontecer no Brasil contra os cortes na educação, e em que ele chamou os manifestantes idiotas úteis. Pronto. E o Ricardo Araújo Pereira, pronto, faz aqui uma crónica, escreve aqui uma crónica toda. As crónicas são muito pequenas, têm cerca de 2 páginas. A maioria, acho que há uma que é maior, mas de resto que tem mais, sei lá, tem 3 páginas, mas na maioria elas têm 2 páginas ou página e meia. Mas aqui em relação a esta crónica em particular que dá o título ao livro, não é? Portanto, idiotas úteis e inúteis. Eu vou ler só o último parágrafo em que o Ricardo Araújo Pereira escreve assim: além dessas considerações, Bolsonaro acrescentou ainda que os manifestantes eram idiotas úteis. Também não terá sido a melhor ideia. Toda a gente tolera os idiotas úteis, que são, aliás, o melhor tipo de idiota. Os idiotas inúteis, pelo contrário, geram muito menos simpatia, uma vez que juntam a inutilidade à idiotice. Mas os idiotas úteis obtêm um certo tipo de redenção, porque, sendo idiotas, uma circunstância infeliz da qual, em princípio, nem têm culpa, têm um préstimo. Se quiséssemos estabelecer uma hierarquia entre espertos úteis, espertos inúteis, idiotas úteis e idiotas inúteis, os idiotas úteis ocupariam um honroso segundo lugar, atrás dos espertos úteis, mas à frente dos espertos inúteis, que, sendo embora espertos, não nos ajudam em nada. Pronto, e eu achei muita piada. Aliás, eu achei muita piada a quase todas estas crónicas. Antes de avançar, eu nem cheguei a dizer quem é o Ricardo Araújo Pereira, porque eu parto do princípio que já toda a gente sabe quem ele é. Aqui no fim, numa das badanas, na badana final, pronto, temos a biografia ou uma nota biográfica do Ricardo Araújo Pereira. Portanto, ele é licenciado em Comunicação Social, começou a sua carreira como jornalista no Jornal de Letras e é guionista desde 1998. Eu acho que ele ficou mais conhecido com o Gato Fedorento, que formou juntamente com outros humoristas em 2003. Eu estou aqui a reduzir imenso. Escreve semanalmente na Visão, que é uma publicação portuguesa, e na Folha de São Paulo, que é uma publicação brasileira, e é um dos elementos do programa TSF-SIC Governo Sombra. É autor e apresentador de Isto é Gozar com Quem Trabalha, que é um programa que eu também às vezes vejo na SIC, nem sempre. E depois, com A Tinta da China, já publicou uma série de livros de crónicas, além dos volumes de Mixórdia de temáticas que reúnem os guiões do programa radiofónico da Rádio Comercial, que é uma rádio portuguesa também, e depois tem um ensaio de que eu gostei muito, que é uma publicação de 2016, A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar, e até agora é dos meus livros favoritos do Ricardo Araújo Pereira, que eu aconselho vivamente. Também fiz uma revisão desse livro e posso colocar o link lá em baixo também. E no Brasil está ainda publicada a coletânea de crónicas Se Não Entenderes, Eu Conto de Novo, pá. Também da Tinta da China, de 2012. Aliás, até mesmo a Granta, que é uma publicação da Tinta da China, tem agora uma... como é que se diz? Acho que a edição é dupla, quer dizer, é da Tinta da China, mas tem autores brasileiros e autores portugueses. É muito interessante. Eu assino a Granta. É uma publicação que eu tenho muito gosto em apoiar e gosto muito dos textos. De vez em quando leio como se fosse um livro de contos. E é isso. Então acho que é uma coisa muito recente, que tem 2 editores. Eu não sei os termos técnicos, sinceramente, mas é como se fossem 2 curadores a escolher o que é que vai estar na publicação. Um português, que é o Pedro Mexia, e um brasileiro, que é, desculpem lá, vou ver aqui. Esta é a última granta que eu recebi, que é... o tema é In Memoriam. É muito bonito, tem aqui textos muito bonitos, é sobre a memória. Portanto, Pedro Mexia e Gustavo Pacheco, que será eu vou-lhe chamar curador, eu acho que isto é linguagem mais de museu, mas pronto, Gustavo Pacheco. Enfim, mas distraí-me aqui um pouco. Portanto, eu presumo que as publicações sejam fáceis de encontrar no Brasil também. Coordena a coleção de literatura de humor da Tinta da China, que inclui livros de Charles Dickens, Denis Diderot, Jaroslav Jacek, Ivan Goncharov, ainda são bastantes. Eu já comprei um ou outro.
desta coleção, que acho que é o do Robert Benchley, e gostei imenso. E mais recentemente, Mark Twain é o sócio número 12.049 do Sport Lisboa e Benfica. Pronto. Eu devo dizer que eu sou fã, gosto muito de o ouvir, acho que ele tem imensa piada. Gosto do lado dele que é desafiante e provocador, mas ao mesmo tempo diplomático. Portanto, ele não é... E eu acho que há espaço para tudo, atenção, mas o Ricardo Araújo Pereira, em particular, ele não vai atrás do confronto e do conflito, mas também não tem medo de, quando não concorda, ser bastante acerado nos seus comentários humorísticos, que é a opinião dele. E ele costuma ser, pronto, e nesse sentido, nos comentários, nos programas em que há debate, etc., ele costuma ser uma pessoa muito calma. Portanto, e às vezes há quem o provoque, mesmo no Governo Sombra, o João Miguel Tavares, eu acho que ele acaba por ser aquele elemento que provoca mais, tanto a um lado como ao outro. Eu nem sempre estou de acordo com ele, mas comecei a perceber que esse elemento também é preciso, não é? Esse elemento de estar a provocar e estar um pouco a acicatar, senão o debate deixa de ser debate, deixa de ser um pouco interessante, não é? E eu acho piada porque... O Pedro Mexia também, mas o Pedro Mexia tem outro tom e outra postura, mas também é uma pessoa calma, pronto. Mas o Ricardo Araújo Pereira tem imensa piada porque eu acho até que o João Miguel Tavares picou mais a ele, por outro lado. E é uma pessoa... Quem é que foi, Smic? O Smic está um bocadinho agitado. O Smic é o meu gato. Pois, não sei. Ele raramente mia, e claro que tinhas que miar durante o meu vídeo, óbvio. Tu vai ali para a varanda um bocadinho. Bom... e então, ele é muito calmo, é isso, não se costuma alterar, não costuma, sei lá, subir o tom de voz, isso raramente acontece. Agora, das poucas vezes que eu já o vi irritado, costuma ter a ver com futebol. Eu acho imensa piada a isso. Costuma ser assim certeiro, emocionado, já vi, porque eu já ouvi algumas conversas com ele, alguns debates em que ele está, algumas, enfim... Ele é muito requisitado, isso tem piada. Existem N entrevistas online com ele no YouTube, etc. E eu gosto muito, por exemplo, da abordagem dele em relação à religião. Gosto de ouvir acerca disso, porque acho que é uma pessoa que, sendo... Eu acho que ele é mesmo ateu. É muito respeitador das crenças dos outros, então eu gosto de... Esse lado é refrescante, sabem? Porque agora parece que é tudo muito polarizador, ou és completamente contra, ou és completamente a favor, e tu, sendo... não acreditando e achando que é uma estrutura inventada pelo homem para controle ou o que seja, eu não sei qual é a ideia dele, não sei se é isto, ok? Provavelmente não, mas, enfim, não acreditando e tendo as tuas ideias, conseguires ainda assim respeitar e conversar com uma pessoa que crê profundamente é muito interessante. É claro que isto não será alheio o facto de ele ter andado, acho que sobretudo em escolas católicas. Portanto, isso também é interessante, esse percurso... E diz um pouco dele agora ser ateu, não é? Não sei se ele começou ateu e acabou ateu, ou se começou católico e acabou ateu, não faço ideia do percurso. Mas acho interessante, pronto, esse lado em que dá para ter a conversa. Enfim, em que dá para ter pessoas com ideias completamente diferentes acerca de um determinado assunto, mesmo assim falarem sobre esse assunto sem se estarem a tentar convencer um ao outro de alguma coisa. Acho isso refrescante. Então eu estava a dizer que eu, em algumas dessas conversas, já ouvi muito emocionado pela morte de pessoas e seres também. Ele a dada altura fala de uma cadela e tal, em que ele se emociona, é assim, mais nessas circunstâncias. E percebo isso perfeitamente. E futebol, mas o futebol é outra coisa, Pronto. E então, a crónica não há de ser por acaso que a crónica maior, pá, eu reparei porque é isso, elas têm todas 2 páginas, página e meia, são muito pequeninas. A crónica maior é uma crónica em que ele fala sobre futebol. Aliás, eu até fiz aqui alguns apontamentos no início. Eu não costumo riscar cá ao fundo pelo livro, porque quando são livros que eu acho que me vão pedir emprestados, por exemplo, a minha mãe às vezes pede-me emprestado, eu não gosto de sublinhar porque não quero influenciar a leitura dela ou de outra pessoa que possa pedir. Há livros que eu acho que dificilmente me vão ser pedidos emprestados, então eu arrisco à vontade, mas outros eu não gosto. Então, eu pus assim aqui algumas notinhas, muito pequeninas, e esta que é enigmática, que diz página 139, maior texto, não por acaso. E eu, porque é que eu escrevi isto? Porque eu depois esqueço-me, eu li isto no prazo, desculpem, no período de
alguns meses, quer dizer, ainda demorei, sei lá, 3 meses. Fui lendo, assim, aos bocadinhos, de vez em quando lia uma. Ok, exato, isto começa quando em julho de... chama-se O que fazer em 88 minutos e meio. E ele começa quando em julho de 2019 o meu amigo carioca e flamenguista Francisco Bosco me perguntou o que eu achava da contratação de Jorge Jesus e vai por aí afora e eu percebi, bom, é futebol. É assim, e pronto, é maior, tem mais uma página do que as outras. Então é isso, é sobre futebol, pá, já não me lembro. Eu não percebo nada de futebol, sinceramente tenho pouco interesse, mas... e sobretudo quando começa a falar do jogador que faz isto, que faz aquilo, vai a meio campo... Eu não percebo nada, ouçam. E então, bom, achei piada que a maior é isso, tivesse a ver com futebol. E pronto, depois assinalei aqui algumas características deste livro. Portanto, ele está adaptado para o público brasileiro. Há algumas expressões que são claramente brasileiras na forma dele escrever, mas que eu acho que são perfeitamente entendíveis por portugueses, não é? Portanto, não acho que haja aqui dificuldade nenhuma, eu não senti isso em nenhuma altura neste livro, apenas reconheci algumas expressões como sendo brasileiras. Muitas crónicas são sobre Bolsonaro, como não poderia deixar de ser, pronto, que é uma personalidade muito... enfim, muito polémica, muito... é caricatural, ele é facilmente caricatural, acho que até acaba por ser ainda mais do que o Trump, por exemplo. O Trump também era e dizia barbaridades completamente, muito insensível, muito desadequados. Eu acho que é isso que eles têm um bocado em comum, parecem muito desadequados para um papel com tanta responsabilidade, é assustador, enfim. E eu não queria entrar por aí, mas aquilo que está a acontecer no Brasil, quer dizer, acho que é um bocado sintomático disso. E então ele fala muito sobre vários episódios que foram acontecendo, mas sempre com aquele lado do humor muito apurado, não é? Muito afinado. E tem piada, mas tu no fundo estás-te a rir de uma coisa, e é isso que eu gosto no humor, estás-te a rir de uma coisa que é trágica. Que são algumas decisões que vão sendo tomadas e que impactam a vida de tanta gente, não é? Então tem esse lado e tem muitas crónicas desse tipo. Eu aqui assinalei uma da página 45, um texto muito melancólico sobre a morte, desassombrado. E das vezes que ele fala sobre a morte, quer dizer, eu não fiz um estudo sobre as crónicas em que ele fala sobre a morte, mas mesmo nas conversas em que eu ouço falar sobre isso, parece-me que é um tema sobre o qual ele vai refletindo, sei lá, não, mas isso vamos todos, não é? Vamos todos refletir um bocado sobre isso, de vez em quando lembramos. E ele aqui, pois eu não apontei mais nada, devia ter apontado, mas eu acho que ele está a falar aqui, esta é das primeiras crónicas, então já não me lembro muito bem, em que ele fala sobre a morte e fala sobre o humor e a relação do humor com a realidade de nós sabermos que vamos morrer um dia, que é algo que nos espera e que nos toca a todos. E eu acho que já falei sobre isso aqui também no canal. Parece-me a mim que o humor para o Ricardo Araújo Pereira é um modo de vida, quer dizer, é como se uma pessoa que, sei lá, eu sou muito má para analogias, mas é algo definitivo na sua vida, ou não é definitivo, qual é a palavra? É orientador, quer dizer, está na base, é mais um... E é importante, sobretudo é importante, na forma como ele vê a vida do dia-a-dia e como depois reflete sobre estas questões mais existenciais, não é? Da morte nossa e dos outros à nossa volta também. Então é isso, eu assinalei o texto, não disse assim muito mais, mas a forma como ele começa, logo aqui, ele diz: os guardas foram buscar, chama-se Estás a rir de quê? E começa: os guardas foram buscar o prisioneiro para o levar ao pátio onde ele seria executado. No caminho entre a cela e o cadafalso, o prisioneiro foi a rir à gargalhada. Conhece esta história? É provável que não, porque nunca aconteceu. Seria uma ocorrência mesmo muito estranha. Mas faz lembrar qualquer coisa. É a nossa vida. Nós sabemos que vamos morrer. Desculpem, talvez eu devesse ter dito spoiler alert. Ou seja, temos consciência de que vamos a caminho do cadafalso.
e, no entanto, rimos durante o caminho. Quando alguém pergunta, estás a rir de quê? Espera sempre que quem responde reconheça que não há motivo para rir. E pronto, depois vai por aqui afora, não vou ler a crónica toda, já não falta muito para acabar. Mas enfim, pelos vistos foi uma crónica que eu li e que fiquei um pouco mais melancólica do que divertida. Devo dizer que de resto, depois vem outra que é logo a minha vida, a minha life tem pouco style. E pronto, e é logo uma coisa assim para desenjoar um bocadinho. Mas eu gosto deste lado. Eu gosto deste lado de tentar unir humor a coisas que, assim, à partida não parecem muito que tenham muita piada, não é? Mas acho que nos ajuda a conviver com a nossa condição humana. Eu acho, pelo menos a mim, ajuda bastante. E depois, por último, assinalei aqui página 228, fim do último texto. Não sei se foi o último texto que escreveu, portanto é isso, eu não sei se este texto foi o último texto destes que estão aqui que ele escreveu, efetivamente, porque não estão datados, adequado para estar no fim, em que ele fala de para que serve o humor e para que serve de fazer rir, em que ele reflete um pouco sobre isso também. Isto para mim acabam por ser, algumas destas crónicas acabam por ser quase micro-ensaios. Eu acho isso engraçado. E então vou ler só aqui o último parágrafo. Esse meu amigo era editor do primeiro jornal em que trabalhei. Nos dias de maior aperto, quando o fecho do jornal parecia impossível, ele dizia uma frase que tem sido o lema da minha vida. Vamos, a vitória é difícil, mas é deles. Como todos sabemos, a frase original que motiva e inspira é a vitória é difícil, mas é nossa. A do meu amigo parece muito melhor por várias razões. Primeiro, tira-nos a responsabilidade de vencer, que é um peso difícil de suportar. Segundo, diz que a vitória dos outros será difícil, o que constitui uma pequena vingança agradável. Terceiro, não vende falsas esperanças. A vida é derrota, sim. Quarto, indica que, apesar da quase inevitabilidade da derrota, isso não é razão para perder o ânimo. Por último, e mais importante que tudo, dá vontade de rir a quem está preocupado. Essa é a vitória. E eu achei muito bonito este fim. E achei uma mensagem motivadora também. Eu também motivo-me com este tipo de ideia de que nós controlamos muito pouco, que o mundo tem muito sofrimento, é um facto, e que nós só podemos fazer o melhor que pudermos fazer da nossa vida e da nossa relação com os outros, etc. Portanto, há muita coisa que realmente nós não controlamos e isso, se por um lado pode ser assustador, por outro lado pode ser completamente libertador, porque não está nas nossas mãos algumas coisas. É claro que há muitas coisas que estão, ok? Não é irresponsabilizar-nos de tudo, mas também não temos que arcar com todo o peso nas nossas costas. Eu acho que isto é um exercício muito difícil de fazer, porque o mundo dá-nos passa-nos outras informações, acho eu. Acho que o mundo e a sociedade, e para quem vive em sociedade, acho que sobretudo nos sobrecarrega. Diz-nos que nós temos que corresponder, temos que fazer, temos que produzir. Então acho que às vezes é difícil abstrair-nos disso. E eu acho que o humor ajuda nesse papel. E é então nesse sentido que eu recomendo este livro, do Ricardo Araújo Pereira. Vão-se rir, vão-se divertir, acho que vale a pena. Dá para ler tipo uma crónicazinha por dia, são 2 minutos da vossa vida. E pronto, é isso, eu gostei muito e acho que vou continuar a comprar de vez em quando estas edições. Tenho muita curiosidade com aquela tal coleção humorística, mas como eu este ano estou a ver se modero e estou a conseguir, portanto, não comprar livros nenhuns é impossível, eu já percebi, portanto isso não vai acontecer, mas estou a conseguir moderar bastante a compra de livros, porque eu tenho muitos livros para ler aqui comigo. No entanto, há 2 que eu comprei, lá está, eu começo sempre esta conversa desta forma para depois dizer 2 que eu comprei a semana passada, há 2 semanas, enfim, que estão aqui. Eu comprei 2, estou a ler um e estou a gostar muito, estou quase a chegar ao fim, até queria ver se falava dele na próxima semana, que é este, é de um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, e isso chama-se Do Desaparecimento dos Rituais. Estou a ler este, estou a gostar muito. E comprei outro dele, isto são ensaios assim relativamente pequenos, que é A Salvação do Belo. Portanto, são 2 temas que me interessam muito. Esta questão de estarmos a perder alguns rituais e aquele sentido de comunidade e uma coisa um pouco mais que tem a ver mais com o meu trabalho, acho eu, mas não só, eu acho que as coisas
cruzam-se o trabalho com a vida e com as relações, etc. Está tudo interligado. Por muito que a gente tente compartimentalizar, acho que é muito difícil. E então, que acho que tem a ver mais com isso aqui, A Salvação do Belo, e são 2 livros da Relógio d'Água que eu estou muito, muito curiosa para ler. Portanto, este para acabar de ler, estou a gostar muito, e este para começar e acabar. Claro. Enfim, bom, é isso. Vamos ver o que é que eu vou conseguindo fazer. Agora está tudo mais calmo. Não tenho tido assim tanto trabalho. Quer dizer, tenho, mas não como há 2 semanas que eu estava mesmo... Eu não sei se isto já vos aconteceu, mas de eu ter tanto trabalho que me dá vontade de chorar. Que eu quero, tipo, enrolar-me a um canto em posição fetal e ficar ali. Sem fazer nada e as coisas que aconteçam como tiverem que acontecer. Pronto, chegou a esse ponto. Mas eu sou um bocado dramática, tenho que confessar. E lido muito mal com o stress. Portanto, eu faço o meu melhor e eu cumpro objetivos. Eu trabalho muito por objetivos, então é isso que me vai... Eu cumpro sempre, portanto, eu faço sempre, mas o processo é de muito sofrimento para mim. Quando, de repente, não tenho tempo para ler, para descansar, para... É de muito sofrimento. Mas, apesar de tudo, eu tiro alguma satisfação do processo. Só que para mim, isto foi um trabalho de cenografia e teve aqui algumas trocas de horários e não sei o quê, então a coisa de repente... Fiquei com muito menos tempo. Bom, basicamente o problema foi só esse, foi o tempo. Fiquei com muito menos tempo. E essa pressão eu detestei. Mas fiquei muito satisfeita depois com o resultado final e ver tudo feito e ver as pessoas, os atores a usarem os objetos e tal. Portanto, isso depois também é muito satisfatório. Eu gostava era que o processo não fosse tão penoso. Mas eu acho que isso... tem a ver com, não sei, isso é uma coisa que eu ainda estou a tentar descobrir, mas acho que se calhar tem a ver mais com o meu ponto de vista. Eu acho que os ritmos da nossa sociedade são estes, e então tem muito mais a ver com a forma como tu te posicionas em relação a isso, porque não vais mudar esses ritmos, não é? Isso é impossível. Então acho que tem mais a ver com o ponto de vista. Não sei, é uma coisa sobre a qual ainda estou a refletir. Enfim, há partes. Pronto. Espero que tenham a oportunidade de ler o livro. Se tiverem curiosidade em conhecer e não conhecerem o Ricardo Araújo Pereira, há N vídeos dele no YouTube, imensos. Ele tem um podcast com Pedro Mexia, Carlos Vaz Marques e João Miguel Tavares, todas as semanas, e que se chama Governo Sombra, portanto, se vocês estiverem em plataformas podcast podem ouvir. Tem um programa na SIC e... sei lá, eu acho que quem for português e que me esteja a ver conhece-o quase de certeza. Quem for brasileiro talvez não o conheça, mas vale a pena. Eu acho que ele tem um sentido de humor muito lúcido e inteligente. E acho interessante e gosto que ele está sempre muito aberto ao diálogo. É isso, espero que tenham a oportunidade de ler e de conhecer outras publicações. Aconselho muito o tal ensaio que ele escreveu, A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar. Eu vou colocar o link lá em baixo. E é isso, espero que tenham gostado desta apreciação e até à próxima. Tchau, tchau!